Pois bem, meus irmãos, a paz do Senhor, estamos na lição de número 5 do segundo trimestre de 2019, trimestre esse que nós estamos tratando sobre o tabernáculo. E hoje nós vamos estudar sobre a pia de bronze, lugar de purificação. O texto áureo está baseado no Evangelho de João, capítulo 15, o versículo de número 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A leitura bíblica em classe está baseada em Êxodo, capítulo 30, do versículo 18 ao 21. Depois a leitura continua no capítulo 40, versículo 30 ao 32. E vai também para 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo de número 11. E Efésios, capítulo de número 5, versículo 26. E o versículo de número 27. Nessa lição nós veremos a importância, a necessidade de mantermos uma vida de santidade. Algo curioso e interessante a respeito da pia, que é algo que foi doado voluntariamente pelas mulheres, que eram seus espelhos, onde elas, se enfeitavam, olhavam, se viam, doaram para fazer ali a pia, onde os sacerdotes iam lavar as mãos. E algo interessante a se observar era que essa pia não tinha uma medida, Não tinha uma medida, largura, algo parecido. E aí nós já começamos aprendendo, e você, professor, focando bem para o seu aluno, algo interessante, que a santidade de Deus, ela é inegociável, Ela não tem limite. Ela não tem limite. E não há limite do quanto eu posso me aproximar de Deus. Não é em vão que a Bíblia vai nos aconselhar que aquele que é santo, santifique-se mais ainda, E aquele que é sujo, suje-se mais ainda. E nós vamos aprender no decorrer dessa lição que nós precisamos estar limpos. E o sacerdote não poderia apresentar sacrifício sem estar com as mãos lavadas. E nós não podemos também nos apresentar perante o Senhor nosso Deus sem estarmos limpos. E essa limpeza vem primeiro pela palavra, Essa palavra de Deus que nos transforma, que nos confronta, que é o nosso espelho, porque quando o sacerdote ia se lavar, ele se olhava, E é interessante, presbítero irmão Sérgio, que ele não colocava a mão dentro dessa pia. Ele usava uma caneca para poder lavar as mãos, Então, a Bíblia, a palavra de Deus, é o nosso espelho, Que nós nos olhamos e percebemos onde nós precisamos melhorar. Quando a Bíblia menciona essa figura da pia, um símbolo do tabernáculo divino, como mencionado em Apocalipse. Então nós vamos notar, e é bom que você também pontue, esse fato da purificação. Vendo que Deus é santo, você, para se aproximar de Deus, precisa perceber a sua condição humana. Isso é muito, muito importante. Isaías, quando ele tem aquele momento de encontro lá no templo, e ele vê a glória do Senhor, e o que chama a atenção é que até então ele conseguia enxergar muita coisa na vida das pessoas, e quando ele vê a glória de Deus e se aproxima da manifestação do poder de Deus, ela vai fazer com que ele se sinta em condições inadequadas. A primeira coisa que ele vai dizer: miserável homem que sou, estou com meus lábios impuros e habito entre um povo de impuros lábios, querendo dizer que a santidade ou a separação, essa figura de Deus, ela, quanto mais próximo nós temos de chegarmos a Ele, mais nós percebemos a nossa miserabilidade. Então você, eu, temos que ter esse devido cuidado, que cultuar a Deus não é o ato só de você dobrar os joelhos e estar falando como se fosse a um ser semelhante a nós. Pense bem que Deus foi o Criador dos céus, da terra, foi aquele que formou
todo o universo, tudo que nós vimos e aquilo que também não vimos, parte de Deus. Todo poder ele pertence. Então, o cuidado que devemos ter de nos apresentar a Deus é sempre refletindo nas águas da pia a nossa condição suja, né? Porque os sacerdotes precisavam, porque corriam um risco de morte. Então, devemos levar em conta a santidade de Deus. Quando Ananias e Safira não entenderam isso, eles intentaram tratar aquilo que era santo como profano. E não deu certo, porque diante da santidade de Deus, não teve uma segunda chance. Então, Deus adverte através de Moisés, dizendo, olha, avisa eles que eles correm risco de vida se eles não procederem conforme o mandamento que eu tenho dado, porque Deus não castiga ninguém e nem o coloca numa situação de risco ou perigo sem que venha a adverti-los. E aí nós temos a grande questão, que é a palavra de Deus, que sempre trata de nos orientar para o caminho correto. Então, quando nós olhamos aqui, era um estatuto perpétuo, que deveria permanecer enquanto houvesse a tenda, ou houvesse o templo, e é claro, como nós chegamos ao ponto da destruição do templo por completo na nossa era cristã, nós vamos ver que a aliança muda, mas a purificação, a simbologia da purificação vai demonstrar para nós a nossa responsabilidade, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque aí sempre, com o passar do tempo, a modernidade chegando, há um confronto muito grande hoje na questão da santidade, né? Quando a pessoa entrega a sua vida para Cristo, ele automaticamente está separando, né? Que o ato de ser santo é o ato de separar-se, né? E ele está separando do mundo, ele está se despindo do velho homem. E alguém pensa, mas que isso? Isso foi lá para o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, ou Velha Aliança, como você queira dizer. Mas é interessante que 2 Coríntios, capítulo 7, e o versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então há um estágio, quer dizer, o aperfeiçoamento vem com a prática. Então é óbvio que quando nós, na nossa atualidade, nessa nova aliança, diferente dos sacerdotes e sumos sacerdotes, que era uma questão também de higiene, assim eles evitariam muitas doenças, né? Porém nós, e você pode colocar isso, a questão de a purificação ser um estágio que ele vai progredindo. Imagine você quando é batizado nas águas, uma simbologia dessa água, né, que purifica o indivíduo, e ele considera publicamente a sua união com o corpo de Cristo. Então, nesse fato, nós precisamos ser lavados pela palavra, porém, a cada dia nós vamos descobrindo, com o nosso aproximar da palavra e do Cristo, que nós precisamos nos aperfeiçoar. O que é aperfeiçoar? É ir melhorando. Então, quando você observa um novo convertido, ele precisa ser discipulado, instruído acerca de coisas que para ele não tem problema. Mas estudando a palavra e conhecendo o ensinamento sagrado, ele vai descobrir, como aquele que olhava para a água da pia, a sua situação. E é interessante que nós vamos sempre olhar que a figura da pia, como foi falado, a utilização dos espelhos, né? Era um bronze polido, uma água limpa, então refletia a imagem da pessoa. Porém, jamais aquela água vinha até o encontro da pessoa ou limpava ela. Você tinha que ir lá, tomar posse daquela água e fazer a purificação. Você que se lavaria. Assim como nós hoje, quando eu me deparo com a Escritura Sagrada falando a respeito da prostituição, da avareza, da idolatria, da porfia, da murmuração, das obras da carne, eu olho assim e digo, opa, eu estou enquadrado nisso, eu preciso me aperfeiçoar, eu vou ter que abandonar. Há tempo atrás eu não tinha esse conhecimento, mas a minha comunhão com o Espírito Santo e a minha observância da palavra me vai levando a chegar à estatura do varão perfeito. Perfeito. Interessante para você, professor, que
recapitulando, nós falamos já dos 3 tópicos, né? A pia de bronze e a água, os sacerdotes e a santidade, e a santidade para a vida. Foi o que nós tratamos agora nesse primeiro tópico da lição. Porque era algo que, se eles não fizessem, lhes custaria a vida. Deus não aceitaria que eles permanecessem ou que eles apresentassem sacrifício. E é muito bom a gente focar que a Bíblia vai nos dizer, a gente lê um texto constantemente, no mínimo uma vez por mês, e a Bíblia declara que por causa disso, entre vós, muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. E é uma questão recorrente, porque o que desagradou a Deus, a Bíblia vai dizer depois no escritor aos Hebreus, foi que Saul não soube fazer a diferença entre o santo e o profano. Porque a primogenitura que ele recebeu para Deus era algo santo. E quando ele fala com seu irmão, que me adianta a primogenitura se agora estou com fome? De que me serve ela? Eu quero é o prato de lentilhas. Né? Agora é que eu quero. Que resolvo o meu problema imediato. E nós precisamos colocar no nosso coração, e você pontuar para o seu aluno, que a vida cristã, ela é uma plantação diária, ela é um crescimento diário, e nós temos que ter a perfeita noção do que é santo, do que é profano. Não quer dizer porque todos estão fazendo, eu devo fazer. Não quer dizer minha consciência não condena, então eu vou fazer. Não. Minha consciência não condena, mas continua sendo pecado. Deus não agrada, Deus não aceita. E aí vem a tal reclamação. A igreja do passado era isso, a igreja do passado era aquilo, o fogo caía e Jesus batizava e havia manifestações. Irmãos, a igreja militante, ela permanece sendo a mesma. Ela é a mesma. Agora, resta saber se eu que estou congregando, porque aí fazer parte da igreja é uma coisa e congregar é outra, se eu faço de fato parte dessa igreja. E para eu fazer parte dessa igreja, tem uma palavrinha lá, né? Que é onde vem a igreja, lá é eclésias, tirado para fora. Então nós somos tirados, nós não somos iguais. Então encerramos aí o primeiro tópico da nossa lição. Pois bem, queridos irmãos, estamos aí no segundo tópico, né? Já a pia de bronze, lugar de limpeza e pureza. A pia de bronze ou de cobre entre o altar do holocausto e o tabernáculo, né? Era um local onde a imagem do sacerdote, ele chegava, olhava e aí ele se via, né? Então, ele estava ali para se lavar, né? E nós precisamos entender que na nossa caminhada cristã, nós não estamos isentos de nos sujarmos. Isso não há essa isenção. Agora, manter-se sujo é uma posição sua, pessoal. Manter-se limpo também é uma posição. Eu me sujei, automaticamente eu vou fazer o quê? Eu vou procurar me lavar. Porque a palavra de Deus, ela nos lava, né? Nós somos lavados, porque aí entra também o ato do sangue de Jesus, ele entra aí para nos purificar. Então nós temos a purificação e nós temos a lavagem. Lá os irmãos vão observar, o professor pode observar muito bem pontuado, 1 Coríntios capítulo 6 ainda, e o versículo 11, que nós somos lavados pelo sangue remidor de Jesus. Agora, no decorrer da caminhada, nós vamos sujando. Agora, o que eu faço? Eu me lavo, eu observo, ou eu acostumo com a sujeira? Porque há uma tendência, nós somos tendenciosos a permanecer no erro. A princípio, quando nós nos convertemos, levantamos a mão, aceitamos a Jesus, a princípio, como a gente quer ter aquela proximidade com Deus, a gente até vê tudo como pecado. Com o passar do tempo, a gente parece que amadurece e a gente começa a pontuar determinadas coisas como não sendo mais pecado. E muitas delas, de fato, não os são. Mas é interessante a gente parar para analisar
que não quer dizer que por não ser pecado que eu deva fazer. Porque isso é muito importante. Porque de cada 100 seres humanos, um vai ler a Bíblia, mas 99 vai ler o presbítero Irmão Sérgio. 99 vai olhar para o pastor Luciano, ele nunca lê um capítulo da Bíblia, mas ele vai olhar para mim e sabe que eu sou crente, então ele me lê. Então nós temos que ter essa observação que a nossa vida, ela é o espelho. A palavra de Deus é o espelho, e nós não podemos continuar na nossa caminhada cristã sem nos lavarmos. Então, nesse ponto, como a pia ficava entre o altar do sacrifício, né? Nós vimos isso na lição passada, e a tenda do tabernáculo, demonstrando justamente essa necessidade constante de purificação. E quando nós olhamos essa questão do pecado, é algo muito profundo. Você pode também dar uma puxada lá no livro de Gênesis. Tem até uma terminologia bíblica que vai falar sobre a doutrina do pecado, que é a hamartologia. É um nome para dizer o estudo do pecado. Então, quando nós olhamos a queda do casal, não é um pecado só moral. O que é moral? É aquilo que você deixa de praticar como obras boas, né? A desobediência. Há uma ruptura no pecado muito grave, porque eles foram feitos por Deus para durar eternamente. Então há uma ruptura de propósito. O propósito de Deus era a comunhão perpétua, limpa, sem barreira com o ser humano. E o pecado, ele vai acabar rompendo essa comunhão. Isaías vai dizer que o que faz divisão entre vós e Deus é... Os vossos pecados fazem uma parede, né? De divisão. Uma separação. Então, a questão toda é que hoje, com Cristo na cruz do Calvário, ele passa a ser o nosso intermediador, ele passa a ser o nosso advogado, aquele que diante do Pai intercede por nós. Então, é como se fosse um filtro. Deus nos enxerga através de Cristo e nos aceita. Sem o sangue de Cristo, nós não teríamos condições. Mas aí veja a questão do pecado, porque o pecado, ele, além dele ter tirado o homem do propósito da vida eterna, ele tira também psicologicamente o homem do centro, porque passa a ter uma intriga, uma contenda entre ele e a esposa. Ele começa a acusar alguém. Quer dizer, o pecado, ele faz com que a pessoa se sinta culpada. Ninguém disse nada para Adão que ele estava errado ou que ele havia cometido um erro no sentido de estar sem as vestes. O que nós vamos perceber é que psicologicamente ele foi afetado. E hoje nós vimos muitas pessoas que na sua mente tem sido perturbada justamente pelo pecado. Então o pecado não é só um desvio moral, porque talvez um desvio moral, com uma boa disciplina, você consegue corrigir. Jesus olhou para aquele moço e disse: estás perguntando para mim, bom mestre, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Aí cumpre os mandamentos. Não, mas eu já cumpro os mandamentos. Ele disse: então quer ser perfeito? Vende tudo que tu tens e segue-me. Porque na realidade não há como você se justificar. Você pode dizimar, você pode não faltar culto, dar esmola, você pode jejuar, orar, como foi o caso que nós falamos da lição passada de Cornélio, que até anjo viu. Porém, vai faltar sempre uma coisa, que é a graça e a misericórdia de Deus. Então, analise que o pecado é algo muito mais profundo do que só uma palavra. O pecado, ele tirou o ser humano do centro. E hoje, só para corrigir isso, é através da purificação, para você se tornar aceitável diante de Deus. Mesmo na graça, nós temos que sacrificar os nossos corpos como sacrifício vivo, né? Apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Olha, Paulo invoca os romanos dizendo: não é simplesmente aceitar uma mensagem, você tem que colocar a sua vida por íntegra, quer dizer, é corpo, é alma e é espírito plenamente irrepreensível para o dia da vinda do Senhor. Não é só uma parte do meu corpo, não é, mas é toda a nossa alma, todo o nosso pensamento. Aí é a dificuldade de você permanecer limpo durante o dia, durante a semana, e sempre na dependência da lavação pela palavra e a graça de Jesus Cristo. E a pia de bronze e o caráter de juízo. E aí, irmãos, para encerrar,
1 Coríntios capítulo 3, versículo 18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor, o Espírito. E é interessante que há um caráter de juízo na questão da pia, porque Deus, ele instituiu como mandamento perpétuo. Aí você vai pensar, o aluno vai pensar, você como professor, mas e a graça? A graça não veio para, talvez, amenizar essa situação? Dificultar, né? Porque essa é a... Presidente Sérgio, essa é a linha tênue, né? Entre a graça e a lei. A lei, se você conseguisse cumprir os mandamentos, e é interessante que os pecados em si só eram considerados quando havia ali testemunhas, Jesus chega na graça e muda. Ele fala, pensou, pecou. Porque a lei de Deus, ela nunca teve o propósito de salvar o indivíduo. Deus tira o povo do Egito e dá a lei para relacionamento. Então, lei não é símbolo de salvação, é o que Deus, através de Cristo, vai dizer. Não pense que vocês vão cumprir a lei e vão estar salvos. Não, é necessário um pouquinho mais. Aí ele aperta o cerco, dizendo, antes vocês cometiam adultério se juntando a outra pessoa. Hoje, olhando e observando e desejando, já comete adultério. Então a coisa complica mais ainda, e para ele se torna difícil porque já estavam habituados a isso. Não fui pego no ato, e passei em branco, consegui. Aí o que eu faço? Continuo a minha vida de pecado. Agora não, agora o Espírito Santo habitando na vida do ser humano, e a palavra como regeneradora faz com que ele se torne o quê? Um observador, olhando a pia, quer dizer, olhando a palavra todo dia e disse, opa, errei, pequei. E o Espírito Santo, ele é incrível, né? Porque se você tem comunhão com Deus e você não se contamina com esse mundo, com as nojeiras desse mundo, facilmente ele encontra um coração sensível. Porque a sensibilidade é que faz que você entenda, vestir essa roupa é pecado? Talvez não seja, mas a minha irmãzinha que é mais fraca não vai entender. Se eu comer isso, pode ser... Paulo disse, comer carne não é pecado, mas se o teu irmão se escandalizar, cuida. Porque o sangue de Cristo sobre a vida dele é tão precioso quanto o teu. Então não desperdiça essa oportunidade de edificar a vida. A nossa vida vai ser sempre em função do próximo. Do próximo. Então, irmãos, essa é a questão da pia de bronze e o caráter de juízo. Eu cuido de mim a fim de que outros sejam salvos. E Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala, olha, ô Timóteo, cuida, observa, presta bem atenção no que você já recebeu. Observe essa doutrina, porque se você fizer assim, vai acontecer algo na sua vida. Você vai salvar a si mesmo e aos que te ouvem. Então nós como professores precisamos ter em mente, eu preciso me salvar também, e os que me ouvem precisam também ser salvos. Mas como eles serão salvos? Através do meu testemunho, do meu dia a dia. Então havia aqui um juízo, porque os sacerdotes, ele poderia simplesmente passar pela pia. Mas quando eu olhava, a marquinha de sangue estava ali. Não, tem que lavar. Vou ter que lavar a mão, não vai dar, não tem como me apresentar. E aí a gente até para pensar, né, presidente Dom Sérgio, era uma coisa, vamos dizer assim, irmãos, meu Deus, que coisa até chata para ser um sacerdote, porque tinha que lavar constantemente, ia fazer a mesma coisa, o mesmo ritual, a sujeira seria a mesma, e aí está algo interessante, a essência. Essa é a essência. Pecar, nós pecamos todo dia, errar, nós erramos todo dia. Agora, falta saber se eu me arrependo todo dia, se eu me aproximo de Deus todos os dias, e se todos os dias eu estou me lavando através da palavra de Deus. Sendo assim, irmãos, nós estamos encerrando o segundo tópico da lição, que nós tratamos aí da pia de bronze, que estava entre o altar e o holocausto, recapitulando, a lavagem na bacia de bronze, e a pia de bronze e o caráter de juízo. Muito bem, então nós estamos entrando aí na última parte da lição, que vai falar sobre dois aspectos do rito da lavagem dos sacerdotes.
Então, o primeiro ponto é a lavagem completa. Quando nós estamos falando da lavação, ou da lavagem, quer dizer, da purificação, há dois momentos. Há o momento dos sacerdotes que fazem sempre esse ritual ao oferecer sacrifício, e depois de fazer sacrifício, e ao adentrarem no lugar do santo, né? Não do santo dos santos, mas no santo, lugar santíssimo ali. E aí vem a grande questão, porque aqui vai comentar que há uma lavação, os sumos sacerdotes, o sacerdote, quando eles eram consagrados, havia daí o ritual envolvia todo o corpo, era o corpo inteiro, não era só a mão e o pé, quer dizer, como se fosse uma consagração. E isso eu acho assim tremendo, pela responsabilidade que eu vejo assim. Nós temos hoje o papel de todos serem sacerdotes do Senhor, né? Nação santa, povo eleito, sacerdócio real. Então cada um de nós temos o sacerdócio. Nós temos também a questão do nosso corpo ser o templo do Espírito Santo. Lá na Velha Aliança, o tabernáculo simbolizava a pessoa de Jesus Cristo, né? Com toda a sua simbologia. Mas agora imagine você como um líder, ou a sua liderança. As cartas paulinas, ela vai trazer as recomendações do que é o qualificativo de alguém separado para a obra de Deus. E isso que é uma dificuldade hoje, para você talvez que esteja me ouvindo, a preocupação de você fazer um trabalho com esmero. Quer dizer, ai daqueles que fazem a obra de Deus relaxadamente. Porque a consagração quer dizer a tua integridade. Pense bem, se um obreiro tem que ser separado, é presbítero, marido de uma só mulher, que governe bem a sua casa, seja apto para ensinar, e aí vai tendo... Agora imagine você como um presbítero que não estuda a palavra. É claro que isso vai ser um pouco doído, porque nós temos entre nós muitas pessoas que estão nessa condição e não poderiam estar. Porque a separação foi talvez porque a pessoa está muito tempo servindo a Deus naquele local, então a pessoa é muito boa, mas ela não tem o qualificativo. Quando não, no segundo casamento ou no terceiro casamento, que é uma dificuldade hoje, que a pessoa às vezes já está no segundo, terceiro casamento e é colocado como presbítero. Ou ele não tem capacidade porque ele não estuda e ele não consegue ensinar. Aí a pessoa pode dizer, mas eu não tenho o dom do ensino. Aí não é questão de dom, é questão de separação. Quando se separa já. É como eu querer trabalhar na área de contabilidade e não entender nada de número. E não ter formação nenhuma. Então tudo para mim é grego. Ou como eu trabalhar na área de pedreiro, eletricista, e não saber o que é um positivo ou um negativo. Então, mas eu tenho boa vontade. Boa vontade nesse termo não qualifica. Então, por isso, cada coisa deve ser... Por isso, Jesus separa 12 discípulos com suas qualidades e os molda para que venham a ser representantes. Então, aqui, quando fala da lavagem completa, felizmente ou infelizmente, nós temos observado a entrada de muita heresia. Muitas coisas que não existem na Bíblia. Por quê? Porque a pessoa não se esmera em estudar a palavra de Deus. Ainda na semana eu estava falando na aula que nós tínhamos de pós-graduação, comentando sobre a criação, eu mencionei, mas Deus trabalhou no sétimo dia. Aí disse, não trabalhou. Se não, Deus finaliza a obra no sétimo dia, não terminou no sexto dia. E descansou no mesmo dia que finalizou. Mas nós não lemos, não estudamos e passamos para frente aquilo que... Jesus conta a parábola e deixa as 99 no aprisco. A Bíblia não fala que tem aprisco, deixa no deserto. Mas nós não temos o cuidado e ensinamos errado. Isso é uma coisa simples que não leva a erro. Mas imagine você ensinar uma doutrina que é pecado isso, que é pecado aquilo e não está escrito. Quantas pessoas vão para o inferno porque você acredita que é erro, mas você não tem uma palavra, não tem uma base bíblica. Então tudo que eu e você ensinamos, devemos ter o cuidado de confrontar com a palavra como os bereanos, ver se realmente confere com a Sagrada Escritura. Então você que é obreiro, ou você que está ministrando, talvez tenha dificuldade nessa hora, porque pode alguém ficar meio sentido. Mas deveria termos um momento para nós podermos comentar que ser obreiro não é ter um título. Ser obreiro
não é só ser separado para sentar num lugar mais alto. Ser obreiro é estar qualificado para fazer um culto fúnebre, para fazer uma cerimônia de casamento, para fazer uma visita numa instituição governamental, para ter uma palavra diante das pessoas, porque essa é a qualidade. Paulo não tinha dificuldade, porque Deus escolheu esse vaso para esse propósito. Então, aprenda, nesse ponto, primeiro, a lavagem completa, que é para nós que servimos a Deus e procuramos e esmeramos, anelamos o episcopado, almejamos ser obreiros na casa de Deus. Mas ser obreiro é muita responsabilidade, porque a sociedade olha para nós como representantes de Cristo e do Evangelho. Interessante que o presbítero Irmão Sérgio pontuando, nós, ao sermos separados, eu imagino e creio que cada um de nós sabe para o que fomos chamados. Para você, professor, leia um comentário ou parte de sua biografia, que não é tão longa, mas leia a biografia de um dos grandes escritores da CPAD, que é o Emílio Conde, e você vai descobrir que ele compôs hinos da harpa cristã. Temos inúmeros livros publicados, mas quando ele foi chamado para ser consagrado, ele não aceitou. Ele disse: eu não tenho essa chamada. Um culto ou outro eu posso ministrar, mas pastorear, Deus não me chamou para isso. Humildade. E quando eu li essa história, a sua biografia, eu pensei: meu Deus, se Emílio Conde reconheceu que ele não tinha chamada para pastorear, hoje a pessoa vem de um mundo todo conturbado, viveu uma vida toda atrapalhada, aí de repente ele recebe o título de pastor ou título de presbítero e tal, e sem qualificação, e essa lavagem completa começa primeiro, irmãos, partindo de mim, reconhecendo até onde eu posso ir. Porque é interessante que Moisés, ele falou: Senhor, eu não tenho condição. Aí Deus fala com ele: eu fiz a boca do homem. Fica tranquilo que já preparei alguém que vai te ajudar aí nessa função. Jeremias fala: eu não passo de uma criança. E eu acho interessante que hoje as pessoas nem a chamada têm, aceitam o nome, aceitam a função, e quando você o convida para uma palavra, ou para dirigir um culto, ou para ir para uma cerimônia fúnebre, a maior dificuldade que todo pastor encontra é quando ele não está alguém para fazer a cerimônia fúnebre. Então, irmãos, nós precisamos ter isso. E a lavagem é aquela questão quando Jesus lava os pés dos discípulos. Pedro ali, ele tem um desencontro ali, um desacerto com Jesus, um enfrentamento. Não, Senhor, os meus pés o Senhor não vai lavar. Jesus fala com ele: não, mas se eu não lavar os teus pés, você não tem parte. Não, mas já que é assim, então o Senhor lava o corpo inteiro. Já queria tudo. Não. Ali Jesus dando um ensinamento muito claro que a nossa caminhada vai ter os momentos, os percalços. É por isso que o segundo tópico vai vir o quê? A lavagem, ela é progressiva e ela é constante. Constantemente, irmãos, eu preciso estar o quê? Fazendo uma reciclagem. Se eu sou um pregador da palavra, se eu sou um ensinador, se de quando em quando eu estou dando um culto de ensinamento, eu não preciso nem ser avisado. Automaticamente eu tenho que estar sempre lendo, sempre observando, sempre vai surgir coisas novas, aí eu tenho que fazer uma análise: isso aqui cabe, isso aqui não cabe, isso aqui é heresia, isso aqui de fato tem a ver com o assunto, isso vai ser edificante. Então, para você, professor, principalmente para nós professores, eu também que sou professor da escola dominical, nós devemos ter essa preocupação. Ao professor que ele não assiste nem a aula, aí no sábado à noite ele pega na lição e vai ministrar domingo de manhã. Aí ele reclama: não, os irmãos não me entenderam, não fluiu. Bom, irmãos, mas como é que não fluiu? Se é palavra.
Como é que não fluiu se vem tudo tão explicadinho? Como é que não fluiu se você pode adquirir um livro? Como é que não fluiu se você, no mínimo, não tem lá na sua casa 4, 5 Bíblias, traduções diferentes para você fazer uma comparação, você não tem nada? Aí, irmão, então você está na função errada. E o presbítero Irmão Sérgio falou algo muito importante aqui, que é difícil a gente falar, mas necessário, porque a palavra nos confronta. É por isso que outras denominações, que eu não vou citar nomes, mais tradicionais, elas fazem um pastor a cada 10, 15 anos, e olha lá. Ela é um presbítero, não é nem... O presbitério, na verdade, nessas denominações tradicionais, presbitério e a diaconia da igreja, não é nem ato de consagração, é ato de reconhecimento anualmente. Se durante o ano você não prestou serviço, ano que vem você não vai ser chamado para ocupar a mesma função. E nós precisamos também ter esse senso crítico. Nós precisamos fazer essa observação. Eu, como obreiro, eu, como pastor, eu, como professor da escola, eu, como auxiliar, como presbítero, como diácono, eu cumpro a minha função? Eu preencho os requisitos. Depois que eu preencho os requisitos, porque alguns de nós preenchem os requisitos, mas não exerce. E eu não posso ter só o nome, é muito chato ter o nome. Ter nome é chato, você tem que exercer. E recapitulando as verdades importantes, que essa lavagem é o quê? Ela vem através do sangue de Jesus, que nos livrou dessa pena, né? Nos livrou, porque antes o sangue dos animais tornava Deus propício a perdoar, a aceitar, mas o sacrifício vicário de Jesus torna agora a gente livre. Agora nós estamos justificados. Mas agora, irmãos, não vem com a justificação esquecer que você vai se lavar todo dia. Vai ler a palavra, todo dia. Todo dia você vai se lavar. Deus revela quem somos. Você vai ler lá, Tiago, capítulo 1, a Bíblia vai dizer que quem ouve a palavra e não a pratica é semelhante a um homem que foi lá, olhou no espelho e quando ele vira as costas, eu pensar, meu nariz é fino ou é chato? Sou moreno ou sou branco? Meus olhos que cor são? Será que eu sou... acho que eu tenho os olhos azuis, vou dar uma conferida. Não, a Bíblia diz que se eu sou um leitor não praticante, um ouvinte não praticante, eu sou semelhante a esse homem. E depois, sobre a limpeza espiritual, uma vida irrepreensível, né? E aí Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:23, né? Que nós sejamos irrepreensíveis, nosso corpo, alma e espírito. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós encerramos essa lição aí, a 5ª lição, com essa conclusão. Essa é a lavagem. Havia ali a pia, estava entre o altar, né? Estava entre a tenda e o altar, ali estava a pia. Então o que nós aprendemos? A essência de tudo isso, irmãos. Não tem como eu oferecer sacrifício sem estar lavado. Nós aguardamos você semana que vem. Dá um like. Né? Dá um like aí, se inscreva no nosso canal, compartilhe as nossas aulas, convide outros irmãos para assistir e assista a mesma aula umas 10 vezes que você vai aprender bem, faz parte. É muito bom. A psicologia diz que quanto mais a gente vê, mais a gente aprende. Deus abençoe os irmãos e nós aguardamos você semana que vem. Fiquem todos na paz do Senhor.